Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Lima, sou fisioterapeuta osteopata e vim falar para vocês como que funciona uma sessão de osteopatia. Eu vou dar um exemplo bem clássico de um caso que acontece muito no nosso consultório. São as hernias de disco. Então vamos supor que esse paciente chega para a gente no consultório com uma hérnia de disco na região de L3 e L4. Então ali entre a terceira vértebra lombar e a quarta vértebra lombar existe um problema que nós chamamos de hérnia de disco. E ele já veio com esse diagnóstico. Ele falou: doutor, eu cheguei aqui, fui no ortopedista, eu fui no neuro e ele me disse que eu tenho uma hérnia de disco. Ou o exame que eu trago aqui, que é uma ressonância, ela me diz que tem essa hérnia de disco entre L3 e L4. Então, como que o osteopata analisa, ou seja, ele avalia esse paciente? 3 etapas. Primeira etapa que a gente vai falar é a anamnese. O que é a anamnese? A anamnese é uma coleta de dados sobre todo o histórico de vida do paciente, pregresso, ou seja, lá desde a sua infância, às vezes até mesmo do seu nascimento, até a idade atual, o que está acontecendo ali naquele momento, que é a hérnia de disco. Então, a maior pergunta que o osteopata faz é: por que ele tem uma hérnia de disco? E muitas das vezes essa hérnia de disco afeta um só segmento. E a nossa pergunta ainda tem que ir além. Por exemplo, por que os outros segmentos não foram atingidos? Por que só essa parte foi atingida? Então, o maior objetivo do osteopata é encontrar a causa do problema, o que gerou esse problema. Então, através de algumas perguntas direcionadas, nós vamos chegar a possíveis causas do problema. A segunda etapa do tratamento, ou seja, da avaliação da osteopatia, vai ser a avaliação física, ou seja, eu vou avaliar o paciente de uma maneira geral. Sempre nós avaliamos o corpo de uma maneira integral. O corpo ele é um ser indivisível, ou seja, eu vou avaliar esse paciente dos pés à cabeça, identificar possíveis problemas ou falta de movimento, ou excesso de movimento, ou falhas no movimento que gerou essa possível hérnia de disco. Por exemplo, ele pode ter alterações musculoesqueléticas, como articulares, ligamentares, musculares. Ele pode ter problemas de ordem visceral, ou seja, intestino, rim, útero, ovário, em caso de mulheres, que podem gerar também essas alterações na coluna vertebral. E a terceira etapa vai ser aí sim o tratamento osteopático, que é a terapia manual, ou seja, ele se baseia no tratamento através das mãos para resolver esses problemas. Vamos supor, esse paciente apresentou uma disfunção no pé, esse pé não se movimenta da maneira correta e uma série de outros eventos aconteceram que chegaram a uma disfunção lá na lombar. Então o osteopata, de uma maneira manual, vai corrigir esses problemas, vai corrigir a mecânica desses movimentos até chegar na região que ele deve se tratar. O mais interessante, às vezes, acontece é que quando a gente está fazendo uma terapia no paciente, a região que tem dor ou a região que tem um problema, a gente nem mexe. Por quê? Porque ali, às vezes, é uma sobrecarga de problemas. Então, ali não é para mexer, eu tenho que mexer no corpo como um todo para que aquela região ali se restaure. E o nosso corpo ele tem um poder de autocura. Então eu consigo me curar sozinho sem ter intervenção, às vezes medicamentosa ou até mesmo da terapia manual. Só que nós otimizamos esse processo. O fator da osteopatia é otimizar os processos de cura e de reparação tecidual desse meu paciente. Então sempre o osteopata vai fazer essa avaliação em 3 etapas. A anamnese, que é a coleta de dados, a avaliação física, que é o corpo do paciente como um todo vai ser avaliado, e o tratamento, que é a terapia manual. Espero ter respondido as dúvidas de vocês e qualquer outra dúvida é só me perguntar. Um forte abraço, tchau, tchau!